Uma hora, 250 euros. 2 horas, continua a cobrar os 500. A partir das 3 horas é que já reduz o valor. Noites cobra 1.300, 1.400. Também é consoante o cliente. Uma noite. 950 euros. Um fim de semana. Não me recordo bem ao certo. Se for em Portugal, 2.000, 2.500 euros. Varia muito. E se for no estrangeiro? Varia do sítio. Depende do sítio, depende se tenho de estar numa sexta já, se vou no sábado, depende muito. Porquê que tem estes valores que são mais elevados do que os da maioria das acompanhantes? Tem que ver, obviamente, com o nivelamento a nível de mercado global e não local. Está publicada na internet, portanto, qualquer pessoa que queira poderá consultá-la. Elizabeth Butterfly, acompanhante profissional durante a semana em Lisboa, ao fim de semana em Londres. Os valores cobrados em cada cidade acompanham a distância geográfica. Os clientes de Londres pagam mais que os clientes de Lisboa. Tal como outras acompanhantes, recebe em casa ou encontra-se com os clientes num hotel. Hotéis de 5 estrelas só. São espaços onde me sinto bem, onde me sinto à vontade e, portanto, porque obviamente tem que ver com o público, com o público-alvo, neste caso, que me procura. O meu tipo de cliente não era um cliente de ir a uma pensão, nem eu tampouco iria. Porquê que não iria? Porque me iria expor de maneira diferente e a qualidade, tenho quase a certeza de que não me sentiria confortável. Não iria prestar o serviço que costumo prestar. O serviço que prestam é acompanhamento, seja dentro de casa, em hotéis ou viagens de negócios. Consideram-se acompanhantes de luxo pelos valores que cobram, mas não só. Podemos ir a jantares e levam-nos para o estrangeiro e se calhar pessoas com outro grau de instrução não podem fazer isso, não falam línguas, não se sabem comportar tão bem e eles exigem-nos isso. A diferença de uma prostituta, seja de rua, que não seja, simplesmente só se preocupa com o dinheiro daquela hora e pouco mais. E nós criamos uma ligação com os clientes completamente diferente. Portanto, tem que haver uma qualidade de serviço, tanto para o cliente, muito grande, porque ele já de si está a pagar um preço que já é mais exigente. A descrição e o sigilo. Como assim? As pessoas contratam os meus serviços, não é? E todo o processo e tudo, todas as conversas, todos os contactos que acontecem são entre mim e essa pessoa. Ao acompanhamento de luxo há também quem chame escorting, um conceito que implica uma regra. Os clientes pagam pelo tempo das acompanhantes. O sexo não é pré-estabelecido. Eu faço só simplesmente acompanhamento. O que está a dizer é que as pessoas à partida não podem contar com o sexo. É isso quando a procuram? Exatamente. Eu não menciono em qualquer lado sequer que o faço. É um tipo de acompanhamento que pode e tende para o contacto íntimo. Mas nem sempre isso acontece. Também lhe digo, nem sempre isso acontece. O escorting é mesmo isso, poder-se negar a algo. Um cliente que utiliza um serviço de escorting, à partida, já sabe que as regras são diferentes. Portanto, nem sempre em serviços pratica sexo. Não posso dizer que a grande maioria não se pratica. Estaria a mentir. Claro que se pratica, sim, mas é um acordo comum de ambas as partes. Portanto, não é nada que seja obrigatório. Há pessoas que não acreditam que eu sou capaz de estar 1 hora ou 2 horas com uma pessoa e não acontece nada. Eles estão ali, relaxam imenso só de estar a falar connosco e falam, desabafam e passamos 1 hora, 2 horas, eles olham para o relógio, têm que se ir embora e não aconteceu nada. Tiveram-nos ali exclusivamente, fomos uma companhia agradável. Why don't we do it in Rome? Verónica tem 27 anos e é licenciada em Relações Públicas e Publicidade. Estreou-se no acompanhamento de luxo há 1 ano, às escondidas da família e dos amigos. Eu comecei por sair de casa dos meus pais.
Tinha uma vida fantástica com os meus pais, tinha tudo o que uma adolescente, e mesmo depois da minha adolescência, podia ter. E comecei a deixar de ter, tirei o curso e se calhar não foi o melhor curso que escolhi. Não tive muitas saídas profissionais. E até que houve um dia em que comecei a ler sobre o assunto e pensei, vou fazê-lo sem ninguém saber. A porta de entrada foram as fotografias colocadas na internet em sítios onde se publicam anúncios de acompanhantes. Estou no Prazer Sublime, onde não pago para estar. Foi a própria pessoa que fez o site que me ligou para, pôr fotos e publicar no site. E estou no Segredos Luxo, que foi onde eu comecei a publicar. Foi no Segredos Luxo. E aí pago. Todas nós pagamos. Paga mensalmente? Mensalmente, todas nós pagamos. Qual é o valor? 250 euros. Paga por mês o valor que cobra por 1 hora. Foi através de um destes sítios que Bernardo a contactou. Queria estar com uma pessoa que fosse divertida, bem disposta, minimamente boa conversadora, inteligente mais ou menos, mas queria uma pessoa que conseguisse ter uma conversa, conseguisse ter um relacionamento sexual com ela. Não era o sexo propriamente que estava ali em causa. Sendo casado, o que é que o fez procurar uma acompanhante? O casamento já estava na parte final. Essa é uma das razões. A segunda, por curiosidade. E depois porque cheguei por acaso a esse site, achei a pessoa interessante e achei que aquilo que lá estava escrito e tudo o que era proposto era uma aventura. Era partir para o desconhecido. Nunca o tinha feito. A viagem começou em janeiro deste ano e ainda decorre. Bernardo, que entretanto já está separado, procura a companhia de Verónica, em média, 1 vez por mês. No meu caso pessoal, tem muito a ver com não haver compromissos. No dia seguinte não ter que dar justificações, ou na hora a seguir não ter que dar justificações de nada, a ninguém. Está-se com a pessoa quando se quer, com a pessoa que se quer, não há barreiras. Em determinados aspectos é diferente. Está a falar de barreiras sexuais? Se calhar, aquilo que se pode fazer ou não fazer, não há constrangimentos. É das primeiras coisas que ele procura em nós. É isso, é o sexo oral, é o sexo anal, é tudo aquilo que a mulher em casa não faz. Que nós sabemos que ela não faz, porque ele acaba por nos confidenciar que a mulher não faz. Ao fim e ao cabo, é poder realizar alguns fetiches. Acham super excitante aparecer com cinto de ligas, meia de liga, a simples meia de liga no acto sexual, para eles é fantástico. Pedem fardas de enfermeira, o enfermeiro é o mais pedido, as enfermeiras davam umas belas escortes, porque é o mais pedido. Mas pedem sempre algo que esteja nas sex shops, aqueles fatos de mini saia, de tops, tudo o que é usual e habitual. Nós entrarmos numa sex shop, desde a enfermeira, desde tudo o que tenha tigresse, acham o máximo isso. Se nós levarmos, ficam completamente lisonjeados por nós termos acatado o pedido deles. Já agora diga-me uma coisa. O que é que você faz? Tudo. O sexo sem tabus será uma das razões que leva muitos homens a procurar estes serviços, mas há mais. André é cliente de Cristina Vilas Boas há 1 ano. Quando eu procuro essa acompanhante, não é apenas a pensar em sexo. Eu vou jantar, faço viagens, não é estritamente apenas só para aquele efeito. É uma companhia que eu procuro. Procuro uma pessoa, não para um relacionamento amoroso, mas uma pessoa que me acompanhe e que eu consiga sentar num café, discutir política, discutir futebol, discutir várias áreas de interesse e que essa pessoa me corresponda e que fale comigo e que tenha uma opinião diferente da minha. Por essa companhia, André paga sempre o preço de tabela, seja para um jantar de negócios, uma viagem de negócios ou simplesmente um café à meio da tarde.
Gostei, a primeira vez que estive com ela, voltei 2, 3 vezes depois, e houve um dia que lhe telefonei a perguntar se ela queria beber um café comigo, e essa pessoa disse-me que não estava ali para conhecer amigos ou arranjar namorados, e então que se eu quisesse ir beber um café com ela, jantar, seja o que for, que era o serviço normal, tinha de pagar. Pagou esse café? Paguei. Paguei o café porque achei engraçado. Aproveitei também para lanchar, também paguei eu. Pronto, aproveitei para lanchar, mas também paguei porque gostei da atitude. Para a conversa e para o sexo, André visita Cristina num apartamento em Lisboa 3 vezes por semana. Digamos que das 3 vezes por semana, que normalmente estou com ela, entre 1, 2, 3 horas, depende. Digamos que 1,5 há sexo. Há mais carinho, há mais conversa, há mais risos, há mais dedicação. Não emocional, mas dedicação a nível da pessoa em questão, porque todos nós precisamos de carinho e conversar. Já cheguei a estar noites inteiras a falar, sem rigorosamente nada, apenas a falar sobre tudo, não sobre sexo, sobre tudo. Já cheguei a estar uma noite inteira a falar de política, sobre o que o A disse, o B disse, quer dizer... Com a acompanhante? Com a acompanhante. A pagar? A pagar. Porquê é que não faz isso com uma amiga? Porque normalmente a última amiga que eu experimentei fazer isso, ela disse-me, sim, tudo bem. Parecia aquela música de rap. Sim, concordo. Mas você não tem amigas com quem possa discutir esse tipo de assuntos? Tenho os meus com a colegas de trabalho. Bernardo e André encaixam no perfil de clientes tipo: um é dono de várias empresas, outro trabalha na área financeira. Ambos de classe média alta e com possibilidade de pagar um serviço demasiado caro para a maioria das bolsas. Advogados, políticos, construtores, engenheiros, portanto, futebolistas. Há um variadíssimo, jovens, muitos, que por vezes nós perguntamos, eu no meu caso pergunto, porquê? Porque eles sendo com amigas, indo a uma discoteca, arranjariam com toda a facilidade do mundo e não precisariam de pagar. Eu vou-lhes dar a mesma resposta que me deram, exatamente palavra por palavra, porque eu não cobro para além do valor. Ou seja, eu não vou telefonar a perguntar onde é que estás, porque é que não vens, vamos jantar, se não vens jantar comigo, porque é que não vens. Portanto, há um limite de regras que são impostas e ambas as partes têm que respeitar. Pessoas conhecidíssimas que nós nunca pensamos, que olhamos para eles no dia-a-dia, que saem na comunicação social e nós nunca pensamos que precisem de procurar uma escorte. E o que é facto é que procuram, e tudo pelo mesmo motivo, quando são novos, porque o que eles nos dizem é que não têm, que acham que não têm capacidade para arranjar uma mulher bonita, e quando vêm dizem que nunca na vida eu conseguia estar com uma mulher como a Verónica. Quando são com mais idade, têm as mulheres, são casados, têm uma vida normal, mas querem fugir um bocadinho à rotina do estar constantemente com a mulher ou porque já não têm vida sexual com a mulher. As pessoas que me procuram são pessoas que normalmente têm uma vida também já muito estabilizada. Têm disponibilidade financeira, têm disponibilidade de tempo, porque apreciam também o tempo, não é? E depois procuram provavelmente uma pessoa que esteja de muitas formas ao nível deles. Ao contrário de Verónica, Elizabeth Butterfly tem um site próprio onde anuncia o serviço de acompanhamento em Portugal e Inglaterra. A tabela de preços está disponível online, bem como um número elevado de fotografias que nunca revelam a identidade. Não fiz o blog exatamente com o propósito de me promover. Mas tem blogs onde anuncia o serviço que faz. Sim, mas fiz isso por vontade minha, porque caso contrário teria que contratar os serviços de uma qualquer agência ou de qualquer web designer para me fazer.
Apesar de garantir que apenas recebe dinheiro pelo tempo que passa com os clientes e que o sexo não é o ponto de partida, nem pode ser exigido, o primeiro contacto dos clientes com Elizabeth e outras acompanhantes é através das fotografias escolhidas por elas para colocar na internet. Eu faço registros fotográficos. Gosto de fotografia, gosto de me fotografar. Tem a ver, se calhar, também com uma vertente de voyeur, não é? Eu disse que pode tender para o contacto íntimo. Há expectativas dessas das pessoas. Agora, ainda que exista, atenção, quando existe, eu faço de livre e espontânea vontade. Ainda nessa lógica, mesmo tendo vontade de o fazer, está a receber dinheiro. Por isso. Não, eu não estou a receber dinheiro por sexo. Ponto. Estou a receber dinheiro por acompanhamento. De segunda a sexta está em Lisboa, aos fins de semana em Londres. Em ambas as cidades pode receber os clientes no seu apartamento ou deslocar-se a um hotel. Por uma noite fora, Elizabeth cobra 2.200 euros. Para os clientes de Londres, um fim de semana fora custa 12.000 euros. É das acompanhantes que cobram mais em Portugal. Quantos clientes tem? Os que quero. Normalmente recuso a maioria. Porquê? Porquê? Só recebo quem quero, quando entendo e quando me apetece. Já trabalhou na moda e na publicidade, mas atualmente não tem outra atividade para além desta. Diz que é uma opção e não uma necessidade. Digamos que ganhei algum dinheiro, o que me deu alguma estabilidade financeira que me permite estar no acompanhamento talvez de uma forma muito mais liberta e faz com que eu possa estar e fazer as coisas que quero. Tem 37 anos, não revela há quanto tempo leva a cabo esta atividade, mas ainda recorda a primeira noite em que recebeu dinheiro a troco de acompanhar um homem a um hotel. Conheceu-o num restaurante de Lisboa. Eu estava numa mesa, havia um cavalheiro que estava noutra zona, portanto, digamos que houve ali uma espécie de química entre os dois, e que ele se dirigiu a mim, já não me recordo se foi uma coisa mútua, e eu na altura atirei-lhe um valor para o ar, assim muito alto, porque achei que não ia acontecer, não ia aceitar e portanto fiz aquilo mais da brincadeira, mas a verdade é que ele aceitou. Fomos para um hotel e depois nunca mais nos vimos, nem nunca mais nos contatamos. Pus um anúncio muito simples na internet na altura, num site internacional, não nacional. Comecei por 1, 2, 3 clientes estrangeiros que viriam ao nosso país no fim de semana. Já utilizei o valor que utilizo hoje e já era o valor que utilizava há 1 ano e meio, mais ou menos quando comecei. O primeiro encontro foi num hotel de luxo da capital. Ia muito nervosa, muito. As pernas tremiam à porta do quarto do hotel. E depois? Depois apanhei uma pessoa extremamente calma, que percebeu que eu estava ali e que deveria ser a minha primeira vez como acompanhante, como escorting. Portanto, ele viu, notou o meu nervosismo. A pessoa tentou-me acalmar-me, ofereceu-me água, tentou falar comigo. A primeira vez choras. Chegas a casa a cheirar a suor e a sexo. E a primeira coisa que faz é ir para o chuveiro. A água a escaldar. Ficas lá horas. Depois bate o sentimento de culpa, de revolta, de angústia, nojo, não direi, mas há ali uma série de sentimentos que é muito complicado de gerir. E ao início é muito complicado gerir esses sentimentos. O que é que a fez continuar então? Foi mesmo a parte económica, a parte que me motivou a uma necessidade. Uma necessidade. Exatamente. Precisa do dinheiro e atira para trás das costas o desconforto que sentiu no início. Não é a única a fazê-lo. Isto para mim é passado, nem que tenha sido há 1 hora atrás ou 10 minutos atrás. Já aconteceu.
Houve uma parte da minha vida que eu achei que aquilo que estava a fazer não era digno, não era correto. Se eu lhe for falar pela parte sexual, sexo é sexo, portanto, toda a gente se envolve. Ok, o cliente dá-me um pagamento ao início, mas há muitas pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que eu e que o pagamento não é o início, vai-se dando. Há outras formas. Porquê é que eu tenho de ser menos digna que outra mulher qualquer? Mesmo quarto, 212. Vem ter comigo daqui a 5 minutos. Cristina continua a deslocar-se a hotéis, mas hoje em dia tem também um apartamento arrendado que serve apenas para receber os clientes. Como para outras acompanhantes, o preservativo é uma regra inegociável. Sim, sempre. Tive uma pessoa que notava-se que era alguém de grande poder económico, que me encheu uma cama de hotel cheia de dinheiro e que até me deu a resposta que eu não fazia isto por necessidade, fazia por prazer, porque senão teria aceito o dinheiro que ele me estava a dar, porque queria sexo oral sem preservativo. Eu cheguei a oferecer mais dinheiro, fazendo eu o teste, não o querendo, porque não o faço mesmo, oferecendo mais dinheiro para o fazer sem. E essa pessoa recusou e disse não, por dinheiro nenhum do mundo, e se eu quisesse para me vir embora, para me vestir e vir embora. E foi uma das qualidades que me despertou na pessoa em questão, porque senti uma segurança da parte dessa pessoa. O pagamento também tem regras. O mais comum é ser feito em dinheiro e à chegada, mas a transferência bancária também é utilizada. Sou incapaz de estar com uma pessoa e dar-lhe o dinheiro na mão. Quer dizer, logo ali perde o interesse todo. Cria-se uma barreira psicológica estranha. Olha, toma lá. E disse-lhe a ela, não é assim que se faz comigo. Eu combino, estou contigo amanhã, diz-me onde é que eu posso depositar o dinheiro e eu deposito. Acha que é diferente depositar o dinheiro na conta na véspera de dar um envelope na mão? Pelo menos não é tão humilhante. Para quem? Para ela e para mim. Para os dois. Nunca entrego o dinheiro em mãos. Há sempre um pagamento discreto, uma lembrança que é dada no envelope e não entrego diretamente. É dado discretamente, em cima de uma cama ou de uma cômoda. Não me esqueço que estou a pagar. Aliás, a primeira hora não me esqueço. Depois, a partir daí, já me esqueci. Vai sabendo bem e depois, que se lixe. O que ganham por mês com esta atividade não só não é descontado, como, por vezes, é acumulado com rendimentos de outras profissões que preferem não revelar. Não tenho ordenado fixo. Sou freelancer, portanto, da área onde trabalho, e não tenho trabalho conforme vou tendo serviço e vou ganhando o meu dinheiro também, como é óbvio. É esse dinheiro... que não chega. Mas que é descontado. É esse que é descontado. Este não. Este não. Posso dizer que há meses que dá mais que 5.000, 6.000 euros por mês, bastante mais. Há meses que sim. Bastante mais quer dizer que pode ser o dobro. 10.000. Sim, pode ser o dobro. Ganham mais quando acompanham os clientes em viagens de negócios ao estrangeiro. Londres, Espanha, França são os países-chave. Normalmente Londres viajo bastante. Ele paga tudo e normalmente é assim. Eles nunca fazem essa pergunta porque sabem. Já a convidei. Já levou onde? A Barcelona, a uma reunião que eu tive em Barcelona. Fomos jantar fora, saímos à noite, pudemos nos conhecer um pouco, divertimos-nos, socializámos. Ela passou como sendo a pessoa com quem eu estava e foi agradável. O contacto com amigos dos clientes no estrangeiro ou em Portugal é preparado ao detalhe para que ninguém desconfie da verdade. Quase tudo é programado, excepto as coisas naturais que irão acontecendo ao momento. Mas o fator de nome, se podemos identificar o cliente pelo nome, se podemos saber a verdadeira identidade dele, que isso tem que saber, mas podemos falar com naturalidade. Se nos quer passar alguma parte do foro mais íntimo entre amigos, colegas, situações de trabalho, viagens que tenha feito. Porque às vezes, em termos de conversa, é muito agradável. Nós não nos sentimos de parte, podermos interagir numa conversa. E até faz parte, para não parecer que estamos ali a ser pagas para aquele serviço e que somos uns robôs comandados.
Não, tem que haver uma ligação, tem que haver uma confiança, um relacionamento aberto e isso é tudo combinado antes. Mas o teatro que fazem na frente dos outros transforma-se, em alguns casos, em realidade dentro das 4 paredes em que estão juntos. Mesmo sendo um serviço pago, às vezes a cumplicidade acontece. Olha, acompanhamos-nos mutuamente, fazemos companhia um ao outro. Mostram-me fotografias das filhas, dos filhos, das esposas, conta-me o que é que elas fazem, os filhos que andam na escola, que os filhos estão zangados por algum motivo com eles. Contam-me imensas coisas, conta-me a vida pessoal deles toda. Tive um cliente que a filha estava no hospital e ele ligou-me só para me dizer que a filha estava internada e que tinha ficado no hospital. Tenho saudades. Tenho, porque é uma companhia que eu arranjei. Nunca te apaixones por um cliente. E, sobretudo, nunca deixes que um cliente se apaixone por ti. Não tem receio de se apaixonar pela sua acompanhante? Tenho, mas não está nos meus planos. Não é por aí. Neste momento, não. Não está nos planos de André, mas é algo que pode acontecer e pôr em causa as regras que definem este tipo de relacionamento. Tenho 2 situações que foram saudáveis, mas que afastei as pessoas. Tive outra situação que foi mais complicada, que foi uma pessoa que quis que eu ficasse exclusiva, que queria a todo custo e que descontrolou-se por completo. Isso quer dizer o quê? Que houve ameaças graves, ameaças de morte sérias. Uma pessoa que tem muito poder e que, caso eu não aceitasse aquilo que ele me propunha, que me iria acontecer algo. E eu tive que tomar outras medidas. Quais foram? Denunciei. Passei para quem direito que, caso alguma coisa acontecesse, que era aquela pessoa. Sabem que o risco de um envolvimento emocional não é exclusivo dos clientes e é por isso que preferem prevenir. Não há nada que me faça acreditar nesse amor, porque eu acho que todos os casais têm discussões e todos os casais atiram algo à cara um do outro e sempre que surgir alguma coisa menos delicada e que me ia fazer pensar que que o conheci, sendo escorte, sendo acompanhante, e acho que as coisas não iam resultar. Por isso, se me sentir que estou a apaixonar por algum dos meus clientes, eu afasto-me logo. Eu era incapaz de ter um relacionamento sério com uma pessoa que é acompanhante. Porque já passou pela mão de, por amor de Deus, sei lá, sai na rua, nem vale a pena estar a perguntar porquê. Vou ser desagradável e não tem razão nenhuma de ser. É uma coisa que eu não faria. Eu não digo que a Verónica e as outras acompanhantes, quando saírem disto, não encontrem uma pessoa. Mas se fosse uma pessoa como eu não podia saber do passado. Porque jamais. Cristina, Verónica e Elizabeth dizem que, mais cedo ou mais tarde, vão abandonar esta vida dupla e tentar um futuro diferente. Planos não faltam. Já tive alguns apelos do relógio biológico, em dadas alturas. Depois, essas coisas vão-se adiando, mas é um projeto que faz parte dos meus planos. E ter um namorado? E ter um namorado também. No fundo, constituir família. O meu objetivo dá-me muita força e eu acho que basicamente deixei de me sentir mal. Qual é o objetivo, Cristina? É exatamente o objetivo que me fez entrar, a parte financeira, o percalço da minha vida que tive, estabilizar e a partir daí seguir com a minha vida para a frente. Eu não quero ficar muito tempo. Eu sei que vou continuar. Não posso dizer que não. Vou ficar um ano. Não posso prever. Porque amanhã posso me apaixonar. E espero que nunca por um cliente. Espero que isso nunca aconteça. Mas posso me apaixonar e deixo esta vida. E tenho uma vida organizada durante um tempo. Estou a planear um dia sair e quem sabe, abrir um negócio meu. Verónica, Cristina Vilas Boas e Elizabeth Butterfly, 3 nomes profissionais. André e Bernardo, 2 nomes inventados para esta reportagem. Uns e outros escondem a identidade pelas mesmas razões. Pertencem a uma sociedade que, ao mesmo tempo que condena esta atividade, sempre a consumiu às escondidas.